Então, vamos dar início aqui. Vamos lá, vamos nessa. Eu vim passar informação para todos aqui, então estou reunido, vou gravar aqui um pouquinho da conversa também, que depois a gente pode passar, se eu não vou filmar, mas pelo menos a voz grava um pouquinho, tá? Então, esse movimento de vocês e nosso tem um grande significado por estar aqui em Brasília, vocês sabem disso. Isso aí passa para o mundo inteiro, para o país inteiro. Então hoje são poucos aqui que estão na resistência, né? Mas existe uma importância significativa, forte por trás de tudo isso. E as coisas não são por acaso. Ele estava comentando agora aí, a colocação dele, da água e tal. Aqui existe um fluxo de energia grande, tá? Eu acredito muito nisso aí. Deus está por trás de tudo isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, que as coisas não são por acaso, a gente é instrumento, tá? Se a Dileta está aqui, se cada um de vocês está aqui hoje, porque Deus nos colocou aqui no momento certo, na hora certa, com alguma função. Então isso é a primeira coisa de tudo, tá? Então a gente, dentro da gente, cada um sabe, tem agido, tem se movimentado, de uma forma intuitiva, procurando contribuir de uma forma expressiva, claro que muito coração, mas usando a inteligência também, eventualmente, tá? Para buscar um resultado, cada um de nós como formiguinhas aí, montar um movimento grande, uma força maior para tentar derrubar essa força poderosa que nós estamos enfrentando, tá, pessoal? Davi contra Golias, a realidade é essa aí, tá? É isso aí, é uma analogia bem verdadeira para o que nós estamos fazendo. Por mais que a gente pense assim que todo esse movimento que houve de pessoas nas manifestações, e foi muito grande, muito forte, muito significativo isso tudo que aconteceu, ele trouxe resultados, e esses resultados são focados em alguns pontos e vão se somando, né? E vão montando o que a gente precisa. Mas a gente não atingiu aquilo que todos os movimentos contra o governo pretendiam, que era a queda do governo de alguma maneira. Isso não foi alcançado, tá? Mas a gente continua a luta. Esse momento agora ele é bastante importante por um somatório de fatores também, tá? Houve um amadurecimento não só dos intervencionistas, mas de todos os movimentos, tá? Eu venho acompanhando todos, procurando transitar em alguns, procurando identificar líderes que realmente tenham uma atuação significativa, que realmente estejam direcionando as pessoas para um lugar, para um movimento, para uma ação que traga algum resultado. Então eu tenho ficado muito nessa questão de observador durante todo esse tempo, tá? Porque como eu vinha conversando com a Dileta também, eu acho que cada um de nós intuitivamente tem uma facilidade, um dom mais para uma coisa, para uma atuação em determinada área, em determinado setor, e isso vai se somando no todo e vai representando essa força, tá? Que a gente precisa de reação. E durante esse período todo eu observei muitas coisas, tive atuando de forma prática. 15 de março fiz uma atuação lá em Porto Alegre, mas eu me detive a essa avaliação estratégica. Eu já vinha comentando para alguns aqui, a minha formação é militar, sou da reserva, terceiro sargento da reserva, de cavalaria mecanizada do exército. Então isso que me motivou, assim como cada um tem uma história, cada um de vocês tem uma história por trás, né, para justificar o porquê que vocês estão aqui. Tá? A minha é porque eu tenho essa formação militar, então desde o momento que eu vi que alguma coisa de grave estava acontecendo no nosso país, tá? Eu comecei a buscar informações, como todos nós, através da internet, que é o único veículo que temos, tá? Então essas informações eu fui estudando, verificando e cheguei à conclusão de que o nosso Brasil está passando por uma situação social, uma crise grave, que não é uma crise política, tá? É uma crise que já extrapolou essa questão política, ela é uma crise militar mesmo. Porque os comunistas, esse movimento, quando eu me conscientizei, como todos nós, que existe essa intenção do Fórum de São Paulo e de comunizar a América Latina inteira, e isso tem uma ação bélica por trás, né? Atitudes e apoio
externos, União Soviética, Rússia. Então, como eu tenho essa visão militar, eu verifiquei isso e vi a gravidade da situação. Isso foi se confirmando à medida do estudo que eu vinha fazendo, de que realmente aquilo correspondia à realidade. Tanto que é o que nós estamos enfrentando hoje, viemos enfrentando. Aí muitos movimentos eu comecei a observar, antes de agir, eu comecei a observar. Então, esse período de 2014, meio de 2014 até agora, venho observando muito, estabelecendo contato com diversos líderes e ícones, via Facebook, trocando informações, com as minhas páginas, atuando também, tentando conscientizar as pessoas através de alguns vídeos meus também. Alguém já deve ter visto alguns vídeos que eu tenho colocado, tá? É mais ou menos isso. Então, desde o início que eu tenho trabalhado nesse sentido de esclarecer, um dos objetivos meus iniciais era conscientizar pessoas, o máximo de pessoas possíveis, tá? Que acho que é a primeira coisa que tinha que acontecer. A gente conseguir chegar em algum local e conscientizar e ter mais gente. E isso essa onda ainda tem que se propagar muito ainda, tá? De conscientizar o máximo de pessoas. E montar estratégias de como fazer isso de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Essa consciência dessas pessoas e trazer lideranças, cada um com seu dom, com a sua afinidade, tentar reunir isso. Então houve uma tentativa minha também de reunir grupos, que foi uma tentativa frustrada, ela é frustrada e já desisti disso, tá? Por várias tentativas e por observar o que vem acontecendo também. Você é de onde? Você é de onde? Eu sou de Porto Alegre, isso. Mas tenho contato com todos os movimentos no Brasil inteiro, né? Tá. E tenho essa condição de procurar me encaixar da melhor forma. Eu, como uma pessoa também, não tenho pretensões nenhumas, nunca tive. O que me movimenta e me motiva é o patriotismo, essa minha formação civil, militar que eu tenho, que é o que está faltando muito no Brasil hoje, por isso que a gente tem essa dificuldade toda, né? Isso é muito difundido, aí o pessoal já entende isso, que há uma falta de princípio, de valores, né, na nossa sociedade, básicos, que o PT vem destruindo, essa ideologia vem destruindo as bases da família. Ela quer destruir a base de uma sociedade, o núcleo que é a família, tá? Aí por isso esse movimento de incentivo ao racismo, ao movimento dos gays, e eles incentivam para dividir as classes, tá? Então todo mundo já sabe, quem está aqui tem esse esclarecimento, tá? Mas tudo isso tem esse motivo e tal. Então a gente tem que estudar aonde isso ia nos levar, o que a gente deve fazer. Eu mesmo, no início da minha abordagem e o que eu verifiquei, eu tive lá aquela intenção intervencionista. Por formação militar, o militar tem que entrar porque é muito grave realmente, tá? E aí eu comecei a analisar estrategicamente como fazer isso, como isso poderia vir a acontecer e se realmente era esse o caminho, tá? Mas eu estou na reserva, eu não estou na ativa. Eu tenho uma visão militar, eu tenho os princípios militares. Então, início de 2015, final de 2014, início de 2015, eu coloquei um vídeo, está rodando, aí já tem acho 30 mil visualizações, onde eu expliquei e tentei conscientizar a todos da dificuldade dessa intervenção militar em função do tempo, do time certo para isso acontecer, tá? Porque ela não poderia acontecer de uma forma aleatória ou não construída de uma forma correta, porque seria um tiro no pé. Tá? Por que isso, tiro no pé? Se ela entrar no momento indevido, o governo está muito bem lastreado, 30 anos, como o nosso amigo aqui falou, de comunização nas faculdades, colégios, o pessoal acredita que houve em 64 um golpe, tá? Então isso está na mente das pessoas. E o nosso exército entrando, isso aí rapidamente ia ser tido como um golpe, aconteceu na Venezuela e nós íamos repetir isso. Então eu via, estou fazendo um resumozinho do que todo mundo praticamente já sabe, né? Mas para mostrar para vocês, não querer ensiná-los, mas para mostrar que eu também tenho essa mesma linha de raciocínio que todos têm, tá? E por que talvez eu esteja mudando, não mudando a minha linha, ela tem uma sequência que está amadurecendo como todos, tá? Então não estou instruindo nem nada, eu estou mostrando que eu penso como vocês, tá? Tentando ser breve até nesse sentido. Então passou tudo isso e eu instruía, e muitos intervencionistas, claro, intervencionistas
claro, querem intervenção e fomentam isso, e acreditávamos que se movimentássemos N 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 10.000, a estratégia seria essa para motivar ou dar apoio às nossas Forças Armadas a fazer a intervenção. As 15.000, 10.000, como foram movimentadas todas, não é o suficiente. E se nós conseguimos conscientizar hoje, acho que 20% da população já é bastante. Nós temos 40%, vamos fazer uma analogia abrangente, né? Não em números precisos, mas teoricamente, talvez 40% da nossa população está comprometida com o governo e já dependente do governo. Então desses 80%, 40% tem que ser esclarecida, 20% já está, tá? Mas a intenção do governo, a estratégia comunista é tornar cada vez mais a população dependente do governo para poder ter o controle, nivelar por baixo todos, quebrar a iniciativa privada, né? Deteriorar a nossa educação e assim por diante, como todos sabem e tal. Então não é tão simples como parece a intervenção vinha resolver. Então eu cheguei à conclusão de que, tá, eu tinha já mais ou menos dentro da minha linha de raciocínio formada ações, esperava o tempo certo de acontecer, e eu acho que é agora mais ou menos o que devemos fazer. O momento é esse, de uma mudança, de um esclarecimento maior que tenhamos. Eu vou trazer para vocês o que eu vi, e todos vão ter direito a achar que o caminho é esse, é aquele ou aquele outro, tá? Então a gente amadureceu todos os movimentos esse período todo, crescemos, vimos que essas ondas todas que foram feitas de movimentações nas ruas, ou próprios acampamentos, que são os últimos aqui, movimentos significativos que estão acontecendo, que esperávamos que viessem muito mais pessoas para cá, que a gente sensibilizasse muito mais o povo, tá? Mas isso não aconteceu, tá? Então a gente tem que parar e ver o porquê, como que a gente deve continuar, se é esse o caminho, o que devemos fazer para termos abordagens e movimentos significativos que tragam um objetivo maior, um alcance, uma solução mais rápida e eficiente. Porque eu entendo que o movimento que vocês estão fazendo aqui, ele é muito sacrificado realmente, para todos vocês que estão aqui, tá? Então isso não é uma brincadeira, é as vidas, como a Dineta falou, de todos, todo mundo se doando, e os mais sacrificados eu vejo que são vocês aqui, e são os intervencionistas, que é quem está aqui, lideranças e pessoas que estão contribuindo da maneira que podem contribuir. Vocês estão se doando muito, então chegou o momento de vocês também valorizarem isso que vocês estão fazendo, porque senão vai chegar, o que vai acontecer? Outros vão se beneficiar do que vocês estão fazendo. Certamente isso vai acontecer, isso está prestes a acontecer, tá? Isso tem um tempo agora que, se a gente não se mobilizar, tá, e proteger tudo que vocês construíram até agora, que nós construímos, eu acho vocês, porque eu tenho observado, eu contribuí de uma certa forma. Eu acho que a minha contribuição agora ela tende a ser maior, porque agora eu saí em campo com uma atitude, com um movimento organizado que eu venho fazendo, tá? E com motivos. Eu achei que agora eu tinha base para fazer o que eu estou fazendo, tá? E buscando apoio. E um dos apoios que eu quero é o apoio de vocês e esclarecer a vocês, principalmente para vocês se protegerem, tá? O apoio que eu quero não é para mim, é para nós, é para o apoio um com o outro, para proteger o movimento intervencionista, ou mais ainda, não vou chamar de movimento intervencionista. Movimento intervencionista, todos são. O MBL é intervencionista, o Revoltados é intervencionista, nós somos intervencionistas. Mas nós temos a pecha de que nós somos intervencionistas militares, que nós pregamos a intervenção militar. Isso tem que ser pensado. O movimento de intervenção, ele é único e é grande. O nosso próprio exército está intervindo, porque a intervenção que está acontecendo hoje ela é de inteligência, tá? Ela não é uma intervenção armada. Então não podemos dizer que não estamos dentro da intervenção. Já existe a intervenção civil, popular e militar. Militar da reserva e militar da ativa. Essa intervenção nós já estamos vivendo. Então isso vocês têm que ter bem consciente em vocês. Vocês são formadores de opinião aqui, tá? E vocês têm que levar isso e terem a consciência de que isso realmente está acontecendo. Porque é óbvio. O momento que um general da ativa e comandante do nosso exército entrou, criou todo um mecanismo de comunicação
via redes sociais, que não existia. Ele começou início de 2015, quando ele assumiu a condição de comandante do nosso exército, o Vilas Boas. Ele começou a organizar toda essa rede de comunicação do exército com o povo. Então ele criou a reserva proativa, que é onde ele mantém um canal de comunicação com os reservistas. Pelo menos ele abriu isso, tá? E ele colocou o nosso exército, as forças armadas, principalmente o exército, através das redes sociais. Ele jogou nas redes sociais. Isso aconteceu esse ano. Não existia esse movimento forte disso aí, porque ele entendeu. Ele criou inclusive um hangout, né, dos militares da ativa. Me ajudem aí, aquele que está lá no o Boina Azul lá, nas forças da ONU. Ai, dileto, também esqueceu, não é só eu. Aí sai um pouco de cena agora, tá? Comandante lá. Bom, fez um hangout, então ele está usando as ferramentas de comunicação. Não foi o Moésia, não foi o Moésia. Não vou me lembrar agora. Bom, mas todo mundo sabe. Isso, tá? Então, o que isso quer dizer? O nosso exército está atuando diretamente junto com o povo, organizando, orientando. Então, alguns, como eu e algumas outras pessoas que sabem a importância disso, por que isso realmente está acontecendo, isso aí é a intervenção de inteligência, uma intervenção estratégica. Uma coisa básica para que vocês todos entendam também, esse é um ponto, a intervenção ela está acontecendo. Uma coisa básica. A função do nosso exército, ele está preparado para a guerra. É ele que detém as armas. Ele é uma instituição como todas as outras que temos. Tá? É uma delas. Para nós, que apoiamos o nosso exército e que queremos que voltem aqueles valores, como o nosso Vilas Boas já falou, que nós estamos carentes daqueles valores, ele está nos dando as dicas já há bastante tempo de como devemos agir e como devemos interpretar. Muitos de nós são muito afoitos, nós queremos resultados. E não é assim. Como ele falou aqui, os comunistas levaram mais de 30 anos organizando tudo isso. E não é em meio ano, numa ação única que vai se conseguir, através de um atalho, né, se conseguir a solução. Tá? Então entendam que a intervenção existe, ela é clara, tá? Fiquem felizes com isso, como eu fiquei quando isso começou a acontecer, porque eu sei, como militar, que o nosso exército está fazendo isso, e isso tem uma importância muito relevante. Isso já é intervenção. E a Dilma sabe, né, esse pessoal comunista sabe, teme isso aí. Então uma das forças assim que eu acho muito importante no movimento de intervenção, tá? Até militar nesse caso, nós temos que fazer a transição de intervenção militar para uma intervenção integrada, né? Que isso causa pânico e medo aos comunistas, tá? Então todas as manifestações populares e civis, entendam bem, o que nós podemos fazer, o máximo do que nós podemos fazer, tá, é pressão. Nós não temos poder de decisão, nós temos poder de pressão. Quem decide, infelizmente, é esses políticos, todos comunistas que estão lá. Nós não temos políticos e comando hoje, tá, partidos de direita. Nós temos partidos todos de esquerda. Esquerdas mais radicais, mais centrais, né, e mais próximos à direita, mas continuam sendo esquerda, tá? Então nós temos que pressionar. Nós estamos fazendo a parte da direita que não existe, tá? Então o que nós podemos fazer? O pessoal tem que entender, por mais que nós façamos chover e nós movimentamos montanhas, tudo que nós vamos fazer vai acabar em pressão nesses políticos que estão lá. Então tudo que for favorável a uma pressão, que façam que eles pensem 2 a 3 vezes e que eles decidam a favor de nós, é importante. E nós temos que entender que o que nós podemos fazer é a pressão, e de quem decide ainda é eles, não somos nós.
Infelizmente a decisão está nas mãos deles. E não podemos largar essa pecha para o nosso exército. Ele é uma instituição como todas as outras. E ela é uma instituição ao qual o comunismo está preparado para uma ação eventual de intervenção militar. Ele não está preparado para nenhuma outra ação, que tem sido feita com muita propriedade, essas manifestações todas, tá? E principalmente porque o comunismo, essa forma de ação deles é bem antiga. Essa forma de ação do comunismo, ela vem lá com cartilhas antigas e antiquadas, onde a internet não estava presente. Então essa é a nossa grande força de comunicação, porque se não fosse a internet hoje, nós já estávamos dominados. Isso entendam, tá? Não tinha como para onde correr. Então a nossa grande força, nós temos que focar nesses canais, usar todos esses recursos, conscientizar a juventude, tá? Então movimentar, pressionar. Tá? Então tudo isso que foi feito até agora, pós a eleição de Dilma, tá? Que ela assumiu o poder em 2014, tá? Nós fizemos todas essas movimentações e essas ondas vieram batendo e trouxeram ganhos. Um dos ganhos foi a conscientização de mais pessoas. Um dos ganhos foi o amadurecimento de todos os movimentos. Tá? E um dos ganhos dentro desse amadurecimento, as pessoas começaram a ver a função do exército. O próprio Vilas Boas começou a orientar e dizer como que o exército tem que se comportar. Muitos afoitos e radicais nossos chegaram a bater de frente contra as nossas forças armadas. Eu acho isso extremamente de um radicalismo, de uma certa forma bastante ignorante, tá? Porque se nós, como intervencionistas, não acreditarmos, não apostarmos nossos militares, nós não temos mais nada. Então desiste, então. Se não acreditar no Vilas Boas, na conduta dele, o que a gente tem que procurar não é bater contra o que eles estão passando para nós, é entendê-los e entrar na sintonia do que eles querem passar para nós. Eles não podem ser explícitos. Mourão foi explícito, um pouco mais explícito, nem tanto explícito, e já aconteceu o que aconteceu. Foi exonerado agora, paulatinamente, agora ele saiu fora. Essa terça-feira passada agora, parece que ele foi. Parece que veio para cá, mas parece que agora foi exonerado. Parece que foi exonerado. Tem uma informação que eu não... o Mourão, de vez, tá? Parece, eu não vi a informação ainda essa semana que veio, terça-feira, parece que foi de vez, tá? Então, ele foi exonerado, vai para reserva, vai para reserva, tá? Mas ele estava no período aquele de tramitação. Ele só trocou. Ele ia vir para Brasília para ocupar um cargo, parece que era isso. Trocou sim. E aí parece que agora isso. E parece que agora foi exonerado, não tenho certeza dessa informação. É a última que está rodando aí. Bom, então o que tem que se entender? Tudo isso aí, tá? O que nós podemos fazer é pressão. Se nós quisermos termos mais força de decisão, a gente tem que mudar essa atitude toda que nós estamos tendo agora, porque tudo que nós estamos fazendo agora é para influenciar, para dar pressão para que outros decidam por nós, e não é pressionando o exército, vai lá e faz. Nós estamos pressionando também o exército, estamos pressionando os políticos para que alguém tome a decisão para nós, através das outras instituições, pressionando todas as instituições, Polícia Federal, TCU, STF e todas elas que o nosso general diz que estão atuando, que as instituições estão aí, algumas muito aparelhadas, realmente estão, mas a gente tem que, entendam assim, mesmo que a intervenção ela não está descartada, mas ela não tem que ser buscada como um meio, como um objetivo. Ela vai acontecer quando os nossos militares acharem que ela deve acontecer e no momento que ela deve acontecer. Eles é que vão saber, não é nós. Nós devemos apoiá-los sempre, tá? Mas não buscar a intervenção como uma solução. O general já deu a dica, ele quer, ele já deu a dica, ele quer que a gente pressione que as instituições façam seu serviço. E todas essas pressões motivaram realmente que essas instituições começassem a ganhar força, tá? Porque o TCU foi a última que deu a demonstração unânime de todos os ministros, né? Apontando as pedaladas da Dilma. Isso já é resultado dessa pressão, porque se sentiram mais seguros. Imagina que os ministros não se achem seguros e não tenham essa condição de ir lá e tomar essa decisão.
o governo está com toda a força, quer dizer, o povo estava apoiando 100% ou sem saber, né? Então aí as nossas instituições estão cada vez mais já aparelhadas, mais passivas. Então tudo que nós fizemos ajudou bastante, e muito. Mas infelizmente não foi o suficiente, os caras estão muito fortes. Eles têm a chave do cofre e o dinheiro, por isso que eu falo, Davi contra Golias, que o dinheiro manda em tudo. Vocês aprenderam que aqui, para qualquer ação que nós estamos fazendo aqui, precisa de dinheiro, ou de colaboração de alguém, ou de nosso bolso mesmo, tá? Eu tudo que tenho feito é a colaboração que eu tenho tirado do meu bolso mesmo, tem sido pouca, mas eu tenho procurado, como falei para a Dileta no caminho de lá para cá, como eu procuro ver por estratégia, quando procuro fazer uma ação, ela tem que ser bem feita e tem que ser eficaz. Tá? E isso eu quero passar para vocês todos, que pensem, repensem e procurem agir dessa forma. Tá? Então tudo que se fez foi útil, foi bom, mas chegou a ser um impasse agora. Por quê? Amadureceu-se. Tudo que as manifestações, de um modo geral, puderam produzir de benefício, produziram. Nós estamos num momento crítico, tá? Que são as futuras eleições agora, o ano que vem, que até existem rumores que parece que o pessoal quer transferir elas para 2018 e aglomerar tudo isso aí, juntar tudo para 2018, não ter essa, né, 2 anos uma, 2 anos a outra e de 4 em 4 anos. Não sei então se vai ter agora realmente essas eleições no ano que vem. Tá? Então esse é um ponto muito a ser pensado, o ano que vem. Então tudo que se fez, não conseguimos, temos que parar e pensar. Recesso parlamentar agora em seguida, o governo tudo para. Se o governo para, não adianta a gente continuar com pressões também em cima do quê? Parou, está no vazio, dá murro no vazio. Tudo que se fez está aí e tem que se preservar o que se fez também, porque senão pode se diluir tudo que foi feito. Dos intervencionistas, de todos os movimentos, os que estão conscientes, sabem que isso pode esfriar, porque agora é o momento de esfriar. Todo mundo quer fazer, todo mundo já se doou, trabalhou, e o povo brasileiro quer descansar também. Tanto, todo mundo que atuou nas intervenções, nas manifestações, vai dar uma baixada. Isso é visível, então isso é o que eu trago para vocês. Então vamos entrar agora no contexto prático do momento. Isso faz parte do momento, essa conscientização. Eu não falei uma coisa importante referente aos militares, faltou isso, que eu comecei a falar e desviei, tá? Porque tudo é muito importante, um assunto puxa o outro, tá? As nossas Forças Armadas detêm as armas, é uma das únicas instituições que podemos confiar e vamos confiar sempre. Eu vou confiar sempre, não vou desconfiar nunca. Pessoas falam que existem infiltrados, que existe uma parcela dos militares que são comunistas e tal. Sinceramente, eu não acredito muito nisso. Por que eu não acredito muito nisso? Quem foi militar daqui? Tem alguém que foi, passou, Marcelo, tal. Para tu entrar nas Forças Armadas é quase como uma lavagem cerebral. Lá quando tu entra, o período básico do nosso exército, tu é colocado lá, o cachorro, lá o mascote do quartel, ele vale mais do que tu lá dentro. Tá? Ele tem mais autoridade dentro da hierarquia que o soldado conscrito que entrou lá dentro. Então tu tem que ir adquirindo o teu valor lá dentro. Então o fato de existir esse tipo de mentalidade de orientação, de instrução para construir a visão e os valores no militar, tá? Ele, na realidade, por si só, através da dificuldade que é imposta para o militar, através das instruções, das manobras em campos, de tudo que um militar passa para chegar a ser um graduado ou a ter a condição de ser um soldado, tá? Elas são muito fortes para que um comunista comum passe por isso e goste disso e que fique lá dentro. Ele vai sair fora, naturalmente ele é expurgado. Todo comunista ele é vagabundo. Todo comunista ele quer mamar na teta do outro, ele não quer passar por trabalho, ele não acredita em disciplina, ele não acredita na hierarquia, na meritocracia, não acredita, tá? Porque tem que trabalhar para se conquistar. E o exército prega tudo isso. Então por que eu não acredito que existe um comunista lá dentro? Justamente por causa dessa construção. Eu acho que naturalmente o comunista ele é expulso de dentro das nossas forças, tá? Pode ter algum lá, um louco lá, sempre tem alguma coisa que desvirtua na sociedade, existe. Pode existir, mas nesse sentido, tá? Então a gente pode confiar e eles sabem muito mais do que a gente.
são generais instruídos que têm formação, que vão para o exterior, dão aula de guerra, inclusive com os Estados Unidos, a AMAN, faz intercâmbio, faz com a China, faz com todo mundo, com um país comunista, não comunista, tá? Tudo tem um motivo de ser, tá? Então essa formação ela expulsa. E as nossas Forças Armadas, como eu falei, ela tem as armas, detém a instituição que detém, que está ali para defender o nosso país de uma invasão externa ou de um conflito interno, que desestabilize o nosso país. Como o general Vilas Boas falou, a função dos vetores de atuação das Forças Armadas, um deles é manter a estabilidade, dentro da legalidade, né, e da legitimidade. E tudo isso com coesão de todos, a união de todos compreendendo isso, e não pode haver fissura, não pode haver desunião, tanto dentro das Forças Armadas, e nós como um movimento que apoia, que acredita nos valores, temos que seguir esse exemplo também, de união, tá? Para manter e ajudar as nossas Forças Armadas a manter essas metas que eles têm, que é a estabilidade. Então, dentro disso, o nosso Exército está lá. Como é que ele atua? Tu acha que o Exército ele quer uma guerra? Ele não quer. Ele atua prevenindo para que realmente não haja um conflito armado. Ele não quer um conflito armado. Ele está ali, ele detém as armas, ele é instruído para brigar, para sair em defesa, em campo, para lutar, mas justamente ao contrário. Ele usa toda essa força, toda essa instrução para evitar de forma inteligente esse conflito. Porque esse conflito, quando acontece um conflito armado, ele causa baixas de vidas, baixas econômicas, financeiras, que provocam uma desestabilização na nossa economia, uma desestabilização social. Então essa é a primeira meta. Qual é a primeira meta? Não causar, evitar um desequilíbrio, uma desestabilidade social. Então vocês vejam que uma intervenção armada, ela diretamente contribui para quê? Para manter a estabilidade ou para desestabilizar uma economia? Para desestabilizar uma economia. Então isso é um contrassenso, tá? Então o que vai se fazer dentro de uma guerra? Por isso que nós já estamos vivendo essa guerra de inteligência, tá? E nós como povo, a gente tem que procurar ser útil como defensores dos valores militares. A gente tem que ser útil para essa instituição que é a militar. Eu vejo assim, trabalharmos em sintonia, entendermos dessa forma por que os nossos militares estão agindo e atuando como estão atuando. Eles não estão inertes de forma alguma, eles estão muito fortemente agindo para preservar essa estabilidade. Porque essa estabilidade é o grande prejuízo que nós temos que evitar. Preservar a estabilidade para evitar uma desestabilização. Essa desestabilização, se houvesse, o prejuízo seria muito maior do que tudo que esses petistas já causaram para o nosso país. Já causaram um prejuízo imenso, por isso que a gente quer lá e chegar e prender essa gente aí, porque os recursos que foram desviados são imensos, são enormes. Mas a gente tem que preservar. Se a gente construir essa reforma, essa reestruturação da nossa república de uma forma gradual e inteligente, com o menor distúrbio nessa estabilidade, vão haver oscilações. É o ideal. Claro que se houver uma ruptura desses valores, das instituições que ainda estão atuando, aí o Exército vai entrar, porque a própria ruptura por si só, tá, dessa crise social, política e social, ela vai fazer com que o nosso Exército entre, porque ela causou um caos, um pane, que aí o Exército vai entrar. Aí entra a intervenção, mas seria nesse caso, intervenção. Então, está nas nossas mãos, pessoal, tá? O que nós vamos fazer hoje? Que eu quero conscientizar vocês, que diferente de 64, a nação brasileira, ela era criança. Os militares se obrigaram a intervir e tutelá-la naquele momento. E construíram a República e nos largaram pronta todas essas instituições, esse esquema. A nossa Constituição está aí para ser preservada. A Constituição está em risco, está sendo quebrada através de mandatos e por decreto, né? Decretos e tal. Ela está sendo modificada. E a intenção realmente é essa, modificar. Então, os militares nos deram tudo
O que nós temos que fazer? Preservar a República, tá? E o que eles querem? Então, inverteu-se, agora é uma análise minha, com tudo que vem acontecendo, tá? Inverteram-se os papéis. Nós temos que, como povo brasileiro e nação que somos, e somos inteligentes, tá? Usar essa estrutura, usar a República, as nossas instituições que estão aí construídas para funcionar e nos proteger, porque os militares querem uma ação nossa, como está acontecendo. Essa ação que está acontecendo hoje, garanto, eu não conheci em 64, porque eu nasci em 65, tá? Mas pelas histórias, a gente estuda, e a gente tem a história real do que foi a intervenção militar, não a que os comunistas disseminam, né? A gente sabe o que foi. Então foi essa tutela, eles interviram para nos proteger. E nos largaram pronto a fórmula de como trabalhar e as instituições estão aí. Nós temos que fortalecer as instituições, trabalhar com a pressão que nós estamos fazendo e mostrar para o nosso exército que hoje quem tem que auxiliá-lo somos nós. Não é esperar de novo que ele venha nos auxiliar. Eles fizeram isso quando éramos criança, a nação era criança. Nós temos que dar uma de adulto hoje, que temos essa capacidade. As instituições estão aí. Nós temos que pressionar, são todas pessoas que estão ali, ó, governando a gente, são pessoas que estão compradas, foram corruptos, tá? Essa pressão que a gente está dando neles, muitos estão se conscientizando e estão voltando atrás. Alguns estão não o suficiente ainda para derrubar o governo, mas alguns fizeram isso. Então eu encaro assim, ó, que o povo hoje tem que ser maduro, assim como o movimento em um ano amadureceu, intervencionista, o povo tem que se conscientizar que a nação tem que dar uma de adulto agora. Tem que agora auxiliar o nosso exército. Preservar, como todas as outras instituições, pelo menos a militar, que eu acredito que não está corrompida, nem aparelhada, e não está. Isso eu posso colocar para vocês. Chegou a nossa vez. Vamos trabalhar gradativamente, é isso que os nossos militares esperam, é isso que o nosso general tem colocado nas redes sociais, e o nosso general está sob uma pressão imensa nesse momento, tá? Ele está sofrendo essa pressão política muito, porque nós não estamos apoiando o que ele vem passado nas redes para nós. O Mourão já foi, né, destituído do cargo de comandante do Terceiro Exército, e o nosso comandante Vilas Boas, pelo que eu tenho informações, também está nessa pressão, tá? Então eles dependem de nós e nós temos tudo na mão para auxiliá-los, para que quando eles precisem entrar, realmente eles venham fazer o papel constitucional deles, que não é a intervenção. A gente sabe por lei, todo mundo já falou, já discutiu, não, mas está lá no artigo 142 que por isso, por aquilo, por aqueles outros, tudo bem, existe aquilo, mas ele já falou, estabilidade, nós temos que preservar a estabilidade, e é função de todas as instituições apoiar a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Então esse período também que passamos até agora foi para angariar provas, tá? Por que ele fala na legalidade? Estabilidade, legalidade. Se houver uma intervenção, essa intervenção ela tem que estar pautada pela legalidade das instituições. Tem que ser legal. Ele vai agir porque os caras roubaram, temos provas de tudo, provas legais, arquivos e de ações que a Polícia Federal está fazendo e outras instituições, né, está fazendo, intervenção Lava Jato. Isso está angariando documentos para tornar uma possível e futura, mas não desejada intervenção militar. Mas se tiver que acontecer, então isso está se angariando para trazer aquele a segunda diretriz, que é a legalidade, tá? E com legitimidade, que se um dia isso acontecer, que ela não deve ser buscada essa intervenção, porque ela vai trazer uma desestabilização muito grande, então nós não podemos querê-la, tá? Desejá-la, mas podemos confiar que ela, em último caso, ela vai acontecer, tá? Então ela tem que vir, ela tem que ser calculada e ela tem que estar dentro da legalidade e com a legitimidade, que o povo tem que estar esclarecido para dar essa legitimidade.
Porque se o povo todo não aceitar que o exército está entrando dentro da legalidade, que tem as provas, a grande massa pode derrubar mesmo assim uma intervenção militar. Então tudo isso vai levar um tempo. Pode acontecer ou não. Nós temos que querer que não aconteça essa intervenção militar, até para um benefício do nosso país, para não haver uma desestabilização tão grande. A gente acha que é fácil, eles vão entrar e vão resolver tudo, tudo vai ficar tranquilo, mas existia até pouco tempo uma pressão maior ainda, porque assim, ó, agora porque das modificações também recentes, tá? Como esse é um plano não só no Brasil, é na América Latina toda, então tá todo mundo se apoiando, Maduro, Venezuela, todos esses países, até a própria Argentina que tinha um governo comunista até agora. A queda do governo comunista na Argentina, agora recente, semana passada, trouxe uma grande força para nós, porque ela enfraqueceu essa coalizão na América Latina, e o presidente que assumiu já está batendo forte, já mostrou que veio. Tá? Bom, não, deixa eu concluir o raciocínio, depois nós vamos fazer o debate. Tá, coloca. É isso, então é isso que nós queremos. Então, não vai quebrar o país, vai aumentar. Isso, tá, mas não, vamos por parte. Tá? Então isso fortaleceu todo esse movimento da direita no país. Fortaleceu. Por que vocês acham que isso funcionou já com uma pressão auxiliando a gente? É a pressão que eu falei, não somos nós que decidimos, mas as pressões estão acontecendo. A pressão pode ser contra nós ou a favor de nós. Tá? Então essa foi uma pressão que vai vir a favor de nós, porque nós somos da direita, e esse país que tem um poderio bélico, que é a Argentina, importante na América Latina, tá? Já não é mais de esquerda. Imaginem que no momento inoportuno o nosso exército tivesse entrado, a Argentina esquerda estaria ajudando, a Venezuela, todos estariam ajudando a Dilma, e com um poderio bélico muito grande. Tá? Então agora já enfraqueceu, então isso tem uma influência no cenário, e não é por casualidade que o Cerveró, através do filho dele, fez aquilo que fez agora. Isso é a pressão, tá? E foi preso o senador da República. Tá? Por quê? O que aconteceu? Mudança de cenário, enfraqueceu o governo comunista na América Latina através de um poderio bélico muito grande. Esse poderio se tornou da direita, vai somar com o nosso poderio. Então, alternativas que o Cerveró, como é um delator importante da Lava Jato lá, que está angariando provas para derrubar o governo, o cara já tinha essa gravação, não foi agora que ele gravou e resolveu botar. Ele tinha os planos A e B. Ou eu entro na delação e derrubo todo mundo, ou eu pego e fujo, que já estava o roteiro prontinho para ele fugir. Até eu brinco com o pessoal, né? Pessoal, faça uma analogia. Por que o Cerveró não fez uma plástica ainda, né? Por quê? Porque ele vai fazer depois que ele fugir. Não era agora, ninguém vai reconhecer ele depois. Por que ele vai se reconstituir aqui? Então por isso que ele estava pronto para fugir. A situação, o plano A dele era a fuga. Então essa queda na Argentina, na consequência, na mesma semana, o filho dele lá entregou e delatou, porque então isso é a pressão que houve, e isso vai fortalecer as instituições, a Lava Jato, a Polícia Federal, a ir na busca de daqui a pouco pegar o Lula, porque se pegar o Lula, aí a comoção comunista vai ser muito maior e a pressão vai ser muito maior. No momento errado, de repente nós já temos provas, aí eu estou falando uma análise minha, a Lava Jato já tem provas para pegar o Lula, não pegou ainda por causa disso. Não era o momento, tem o time, tá? Eu fiz um post essa semana e coloquei sobre isso aí também. Bom, então esse é o cenário, tá? Militar, político, entre tantos. Eu vou começar a entrar no político agora. E de resultados para nós. Analisando tudo isso, pessoal, e eu vi ontem 2 reuniões. Então um momento crítico agora, porque temos eleições, o ano que vem entra o recesso parlamentar, e nós estamos aqui, vocês estão aqui atuando. Vale a pena? O que temos que fazer? Continuar, aumentar o movimento? O que vamos fazer? O movimento é significativo e não podemos perder esse movimento. Dentre os movimentos de intervenção, que eu vejo como todos, tá? O MBL é um que está demonstrando força. Eu fui na convenção deles ontem. O Conclave faz parte, ele reúne vários outros movimentos revoltados, e eu mesmo estou lá intimamente ligado ao pessoal que organizou o Conclave, porque o Conclave é um movimento contra as urnas, é um movimento a favor da democracia, como todos somos, temos que ser a favor da democracia.
Tá? Então o conclave está mexendo, ele está buscando vários líderes e pessoas intelectuais e que formem opinião para colocar isso claramente. Então é um movimento muito importante, porque ele está batendo num calcanhar de Aquiles, como o Dalmo fala muito. Eu tenho a conexão direta com ele também, porque eu vi que aquele ponto era importante como uma ferramenta na nossa luta de todos os movimentos. E ele está trabalhando nisso, e ele está agregando. Os movimentos estão buscando referências de interagir entre si para se tornarem mais fortes. Então eu fui convidado para esse conclave, estava lá, já postei ontem, dentro de uma ação que eu estou desenvolvendo agora. A gente está em pleno movimento dessa ação, calculada e oportuna, por causa de todas essas situações que estamos passando. Existe o time é um time muito importante. Eu saí em campo agora justamente por isso, tá? Então eu vim de Porto Alegre, fui a São Paulo, a queda da Argentina, tudo isso foi visto, tá? A delação lá que pegou o senador, e existiu o conclave agora, dia 28, existiu o movimento do MBL, tá? Que eles estão formando as bases e prevendo, tanto o conclave serviu para isso, que tinha os revoltados online e vários outros formadores de opinião, líderes nas redes sociais estavam lá, e o MBL fazendo a primeira convenção deles com uma visão para o futuro. Tudo isso culminou. Então é agora que eu saio e vou buscar isso, as informações que eu preciso. E eu, na sequência, consegui uma reunião agendada para amanhã com o general Paulo Chagas, a convite dele, no Ternuma. Mais um ponto. A reunião com vocês, eu procurei avisar os líderes todos que eu pude avisar, porque a coisa, quando a gente tem que agir, deu uma semana só para me poder comunicar as pessoas, né, e da importância do fato. Tá? Então eu consegui comunicar alguns líderes, a Dileta foi uma, o acampamento, eu estou aqui hoje, dentro desse roteiro importantíssimo, buscando informações para auxiliá-los aqui, porque vocês estão sofrendo aqui, e são um movimento forte. O que faremos? Mantemos, não mantemos? O que vamos fazer? Então vamos decidir em conjunto. A realidade é essa. MBL, o que o pessoal fez? Qual a importância, o que eles querem, o que estão fazendo, e como o movimento de intervenção que são da direita, tá? O cenário pessoal, assim, ó, eu falei para vocês que não existe a direita. Nós estamos construindo a direita. Nós somos os pilares da direita. Só que nós somos um povo em movimentos que está batendo em ondas de pressão, não de solução ou de decisão. O que vocês acham que nós precisamos fazer? Não era mais fácil a gente buscar a decisão do que ficarmos só na pressão? Essa é a pergunta que eu faço agora. O que vocês acham? Só essa resposta. Não é mais interessante buscarmos uma posição de decisão? Eu acho que temos maturidade para isso, né? E temos capacidade e condições hoje para isso. Depois, como buscar isso é outra situação. Então eu vejo isso como um ponto. Então é isso que os líderes do movimento MBL, eu não tenho intimidade com nenhum deles, não sou contra nem a favor, eu tenho a minha corrente, por isso que eu falei, esse discurso inicial que eu quis colocar para vocês, que ficasse bem claro qual é o meu posicionamento. Não tenho envolvimento com político, nunca tive aspiração política, nunca achei que eu estaria aqui hoje é um momento mágico, tá? Eu vejo assim que é um momento que Deus nos colocou aqui, tá? É um momento importante. Se eu posso estar aqui e se a minha visão é para que traga alguma coisa positiva para vocês e para o movimento e para o nosso país, é isso que eu quero acreditar, que eu estou fazendo a minha parte, eu estou procurando fazer naquilo que eu acredito e trazer isso para vocês que são formadores de opinião, estão aqui sofrendo como todos, e preservar a nós e para que a gente seja mais eficiente. Então eu acredito muito nisso, e nada aqui é por acaso, e nós fazemos parte da história, como a Dileta falou, todos nós, todos outros que não estão aqui, que são líderes também, respeitados e respeitáveis, porque a gente tem que ter a consciência de que estamos trabalhando a favor da direita e da democracia. Então esses movimentos todos são a base da direita. Nós temos assim, imaginem pessoal, uma linha aqui, ó, tá? Essa linha, no centro dela, um divisor. Acima à direita, vamos colocar, não à esquerda. Acima à direita, o meio, e abaixo à esquerda, tá?
Do meio para baixo, só partidos de esquerda. Dentro desse meio, nós temos um outro centro, que é o centro-esquerda. Aí estão todos os partidos hoje. Direita nós não temos. Do meio para cima não tem. Então essa linha imaginária, no centro quem está é o PT. Porque é mais interessante estar no centro, porque ele fica protegido, os outros partidos ficam orbitando esse partido, tá? E alguns mais perto da direita e outros mais radicais à esquerda. E no centro esse grande partido que comanda tudo e se protege com o auxílio desses outros. E esses outros, ó, dentro de uma elipse, esses outros transitam na volta. Ora, esses partidos que estão lá embaixo, radicais, estão perto da direita, e isso vai se movimentando, mas eles estão ali no centro, e com força. O que nós temos que fazer? Lá na direita, nós temos que procurar ir para o centro também. Então, vejam bem, a gente já começa a pensar dentro de um raciocínio político. Nós não podemos fugir dessa condição e desse raciocínio político, porque nós estamos praticando política aqui. Nós temos que ter essa consciência de que nós não podemos negar a política e de que a política ela é um instrumento de democracia e importante até para nós buscarmos soluções para nós. Então nós estamos lidando com a democracia e estamos aqui fazendo um movimento político. Que se nós não tivermos consciência disso, que esse movimento é um movimento político e ele tem força, muita força, ele pode nos levar a ter uma condição de pessoas ou de instituições que definam, não só façam pressão, que é aquilo que eu falei para vocês, hoje nós só fazemos pressão. Se nós queremos ir para quem decide, nós podemos chegar lá também. E temos que entender que esse momento todo esse movimento é político. O que pode nos acontecer agora? Estamos no momento de transição, isso é importante. O MBL chegou nessa reunião deles lá agora, tá? Eles arquitetaram toda a transição dos movimentos sociais para um movimento político. Arquitetaram, organizaram com estratégias sólidas e muito inteligentes, muito favoráveis a todos, então nós inclusive. Se eles estão trabalhando defendendo a direita, defendendo a liberdade, os partidos liberais e construindo a direita, e eles têm essa consciência real que estão construindo a direita, que não existe, e estão fazendo isso. Então eles entraram, pessoal, estão organizados, vão transformar todo esse movimento deles em um movimento político. Por quê? Eu achei interessante, eu vim descobrir isso agora ali. Por isso que eu estou falando para vocês, é uma escalada que eu venho vindo ontem, eu vi o que eles estão fazendo, isso interfere nos nossos movimentos todos, tá? Eles estão fazendo esse movimento aonde? Eles fizeram a convenção em São Paulo ontem, num local, centro de convenções lá, tá, em São Paulo, e publicaram isso, tornaram público. Porque eles foram massacrados em São Paulo. Senhor. Exatamente. Eles foram massacrados. Eles foram massacrados. Online. Vocês foram massacrados. É um lixo. Tá, vamos construir. Força. Isso, vamos construir. Tá falando há 2 horas e acho que... Não, mas não, tudo bem. Mas deixa eu construir. Então, não, deixa eu ser breve para concluir. Vou ser mais breve. Posso ser mais breve, pessoal, para concluir o raciocínio? Porque eu vou te ser bastante franco. Pode falar. A tua mensagem, pra mim, Sim. ela tá cheia de ruído. Então tu me fala que MBL Não, são inteligentes. Não, mas eu recém entrei no assunto. Peraí, presta atenção. Tô achando que não tá no espaço-tempo certo. Não, por isso mesmo, presta atenção. Recém que eu entrei, eu falei inteligente na construção política. Deixa eu construir. Tá, isso aí, deixa eu só concluir. Depois vocês vão fazer. Eu não quero que vocês concordem comigo, tá? Nem que me apoiem. Não, tudo bem. Entendendo o seguinte, o MBL já faz parte da política. Tudo bem, mas eu não tô defendendo o MBL. Deixa eu construir o raciocínio. Eu não me uno à liberdade. Mas tudo bem. Depende toda a pauta da esquerda. Tudo bem. Deixa eu concluir a coisa. Vocês estão me atirando pedra antes de eu construir. Tá sendo muito prolixo, né? Tá, mas é necessário para que vocês entendam o raciocínio onde eu estou chegando. Já entendemos tudo. Eu não sou político, eu não tenho entendimento nada. Eu quero deixar uma expressão. Tá. Nós tivemos acampado aqui um bom período. Eu, Sul,
fiquei no meio de duas estrelas brilhantes. Eu tinha que usar muita vaselina para evitar atrito constantemente. Eu vinha para cá conversar com o pessoal até para me acalmar, porque era estressante. Tá, pessoal, tá. Vamos Eu vou. calma, Tá, vendo? tá. O seu Renan não é o que você pensa. Renan está Eu não estou defendendo aqui, deixa eu terminar mais um detalhe, deixa eu avançar mais um degrau então. Eu vou procurar ser breve então. São tudo que a gente abomina. Tá, mas deixa eu ser um pouquinho mais breve. Olha, prestem atenção agora. Eu só vou concluir, eu vou ser objetivo agora então. Construir toda a base, vou ser objetivo, tá? O que vai acontecer o ano que vem agora? Eu também não quero, não sou a favor desses caras que estão infiltrados, eles estão a favor, eles estão trabalhando a favor lá, muito infiltrados lá, eles estão dizendo que estão construindo a direita, pode não estar realmente. Tá, então, eu não estou contra. Tá, pessoal, mas como que nós vamos combater isso? É isso que eu quero chegar para vocês e dizer, tá? Eu não sou a favor deles, eu transito lá para poder pegar informações, para nós nos armarmos contra eles. Mas, Marconi, Tá? falar pra nós que eles são direita, não, direita somos nós. Mas tudo bem, somos nós somos direita radical, nós temos que... Não, eu tô dizendo, ó, presta atenção, o intervencionista radical, que é a intervenção como meio, ele é radical, ele quer intervenção militar como uma solução. Eu Pelo não sou amor de nem Deus, radical, conclui, eu porque sou senão eu vou me uma retirar. Tá, tudo bem, deixa eu construir, deixa eu concluir. Ele está ferindo, a minha inteligência está sendo ferida. Não é, mas eu não estou contra gosto ti, eu sei que nós somos, eu também sou um intervencionista, sou a favor do nosso Eu exército. não te vejo mais assim. Tudo bem, olha aqui, ó. O que eu estou buscando construir uma solução para nós sermos mais objetivos e conclusivos, tá? Olha aqui, ó. Eleições no ano que vem. O que vai acontecer? Esse pessoal da MBL, o conclave que tá os revoltados, estava lá o Marcelo Reis, que eu não... Aquele lá nem foto não tirei com ele, tá? Então eu tirei foto com alguns que estavam lá, com alguns líderes lá, tá? Tirei foto com alguns líderes que estão lá para mostrar, e deixei escrito isso nas minhas páginas, que a gente tem que buscar o diálogo. A gente não pode rejeitar ou cessar o diálogo com eles, porque a gente tem que saber o que eles estão fazendo, o que eles estão pretendendo, tá? Porque a gente pode transitar e conversar com eles, tá? Então o que acontece, ó? Esse pessoal vai usar de vocês todos. Infelizmente a realidade é essa, tá? Vocês estão fazendo um movimento lindo, querem derrubar esses comunistas infiltrados da MBL, que tem infiltrado 300 dentro, tá? Inteligente no momento que eles estão fazendo, um movimento inteligente, porque eles vão se aproveitar de tudo que vocês estão fazendo, porque as eleições estão aí o ano que vem, em 2018, o que vai acontecer se nada que nós estamos fazendo derrubar esse governo? Eles vão chegar lá, vai haver eleições de novo e a gente vai ter que votar, se não nós votar em alguém, o povo vai eleger os mesmos que estão lá. Ó, o MBL, eu vou te falar, todos esses grupos, é uma continuação da esquerda. Isso, mas eu não apoio eles, pessoal. Eu tô falando, tô narrando para vocês. Eu tô vendo lá na frente. Isso, eu também tô vendo. Então dentro desse cenário, eles estão nos usando e vão nos usar com eficiência. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tô aqui a favor deles. Se eu tô aqui, ó, deixa eu só concluir. Exatamente, é questionável. É questionável. Eu tô aqui porque eu me considero como vocês, eu tô aqui na reunião com vocês. A minha reunião não era com eles lá, não era com o MBL, não era no conclave, tu entendeu? A minha reunião é aqui com vocês, trazer informações para que vocês se protejam. Eu tô aqui reunido com vocês, a nossa reunião tá aqui. Eu tô lá buscando informações. Que bom que eu posso transitar e saber que eles estão armando para cima de vocês e para cima dos direitistas, senão vocês não saberiam disso. Vocês estão indo na boca do leão e fazendo o que eles querem, porque eles vão se usar de todos esses movimentos, tá? Para conseguir voto para eles e vocês vão ficar inertes. O que vai acontecer, ó? Eles vão vir com esse discurso, tá? Vão vir com esse discurso que estão fazendo, estão se armando e vai ter eleição, vão lançar. Sabe o que eles estão fazendo? Eles montaram um aplicativo, tá? Smartphone, tá? Um aplicativo do Google, aonde eles vão conectar todo mundo, tipo o que nós estamos fazendo, tá? Só que a gente vem fazendo desorganizadamente nas redes sociais, eles estão organizando isso, todo aquele movimento que curte eles, que segue eles, vai ter um aplicativo que vai interligar eles. Eu vou dizer para vocês a estratégia que eles estão fazendo. Eles vão fazer um movimento político, estão fazendo isso inteligentemente, porque eles vão conseguir êxito com isso. Isso que eu estou falando para vocês, é inteligente Sistema pirâmide, nesse sentido.
tá? Então, eu tô vendo que eles vão ter. Ganha pontos. E até eles brincaram, fizeram uma brincadeira sobre esse sistema lá dentro na discussão que eles fizeram. Tá. Isso, tá. Mas então, ó, eles estão fazendo isso, eu estou trazendo essa informação para vocês. Por isso que eu disse no início, para que vocês não me julguem mal, por isso que eu fui prolixo e fui demorado, para que vocês entendam a minha posição, porque eu sabia que vocês me iam tirar pedra, porque vocês não iam deixar eu chegar à conclusão. E foi justamente o que aconteceu. Por mais prolixo que foi, aconteceu, tá? Mas a situação, a realidade é essa. Vocês vão decidir da maneira que vocês querem decidir. Eu tenho as minhas estratégias e se eu tiver respaldo com vocês, vai para frente. Se eu não tiver respaldo com vocês, eu me retiro. Tu entendeu? Porque eu sou militar, a minha origem é militar, eu sou pela direita e vejo que vocês estão sofrendo. Eu estou trazendo a realidade para vocês, vocês vão ser usados. Tá? O MBL está fazendo isso. O Revoltados Online, a Dileta falou uma coisa agora aqui, o resultado dessa conversa que tu teve por telefone, tu vê, tá tudo acontecendo. Isso foi muito útil, tá trazendo essa informação. Você trouxe uma boa ideia, você deu uma boa ideia para mim. Tá? O que fazer uma faixa do tamanho de ó, o que tu trouxe ali que é o movimento que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Não, o que tu disse aqui, o nosso movimento aqui, que o movimento de coisa aqui tem que estar no nome, ele falou, o movimento de resistência popular, civil e popular. Não foi isso que tu falou? Movimento de resistência civil. Isso. Popular, tá. O que acontece? Civil. Isso, exatamente isso aí. Sabe quem que levou esse slogan aí? No conclave? O Revoltados Online. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ele levou isso. Ele levou Você isso. é assim, cara. Esse slogan. Esse slogan. Eu dou até o nome. Esse nome que ela falou Resistência Popular e Civil pela Democracia. Acontece que já existe um grupo que já se constituiu. Existe um grupo já com esse nome. Eu tô falando pra vocês o que eles estão fazendo pelos bastidores e usando vocês. Eu tô falando o que eles falaram lá. Ô Marcondes, eu posso falar? É assim, ó. Agora vamos falar. Eles fizeram isso, tá? O Revoltados estava lá e está se articulando politicamente. Tá. Assim agora me você, perguntem, pode fazer assim pergunta. Como você, Olha, eu, por enquanto, não sugiro nada. Eu quero ver a opinião de vocês, porque não é eu que mando, não faço nada. Eu quero a opinião de vocês, o que vocês inteligentemente, como que vocês vão digerir essa informação. Por isso que eu digo que é uma informação grave, é o que está acontecendo, ela é verídica e verdadeira. Eu tive lá dentro, eu mostrei que eu tive lá dentro, tá? As fotos que eu trouxe junto com o Kim, junto com o Moreninho, aquela turma toda do MBL, eu tirei foto com eles, o pessoal do Conclave, para mostrar que eu tive lá dentro e conversei com eles e sei o que eles estão fazendo. Não estou falando besteira aqui para vocês ou querendo conduzir vocês nem nada, tá? Deixa só. Perguntem então. É o seguinte, ó. O que eu, tá? E eu tô circulando assim como você, porque eu não sou de movimento nenhum, tá? Eu tô aqui pelo meu país, eu tô aqui pelos meus da mesma filhos, forma. eu tô aqui pelos meus netos. Da mesma forma. Eu não tô aqui por ninguém, eu não levanto bandeira de ninguém por dinheiro nenhum. Então assim, ó, e eu tô circulando em todos os grupos. Nos Ótimo. Ruralistas, nos caminhoneiros, nos empresários. Isso é um trabalho importante de inteligência. No MBL, no Revoltados, nos intervencionistas mais radicais, nos menos radicais, em todos eu estou. Tá? E aí assim, o que eu ouço? A pauta comum é: vamos nos unir, independente da bandeira que cada um levanta, o objetivo comum é destituir o que está aí, e para isso precisamos de força popular, então temos que nos unir. E aí o que eu ouço nos bastidores? Não, porque fulano não, porque ciclano não, porque beltrano não. E agora, você inicia o seu discurso dizendo vamos nos unir? Não, peraí. Eu deixei você terminar tudo que você queria falar. Não, mas tu falou uma parte que eu sou obrigado a contestar. Porque eu disse assim, eu tentei trazer uma união e não consegui. Tá, mas você disse de resistência popular. O que a Dileta trouxe, não fui eu que inventei. Implica em união de pessoas. Não importa se Revoltados, MBL, não importa. União de pessoas. Quanto mais gente a gente tiver, mais forças a gente vai ter. Não se faz resistência popular com boneco de sex shop.
Então, é assim, aí a gente começa a conversa falando sobre resistência popular, sobre união de pessoas, sobre Não, falei resistência no intervenção final. civil, né? Sobre juntar força das pessoas. E aí a gente termina a conversa falando, olha, o pessoal ali quer usar vocês. Ó, peraí. Eu acho que outra coisa querem. que você falou, Eu acho que Deixa eu querem. falou que o terminar. MBL, no contexto para você continuar, falou que o MBL revoltados eram intervencionistas. Eu? São impetimistas. Não, Intervencionistas Intervencionistas. no sentido de estar promovendo uma intervenção. Isso, eu falei isso. Não, também não estão querendo. Eles Falei isso. são só impetimistas para entrar lá dentro. Eu não tenho Pra nada entrar nem lá dentro. contra São nem a favor impetimistas. de ninguém. Não Gente. tem nada Acho de que assim, ó, intervenção. Revoltados Online tem coisas que eu não concordo e tem coisas que eles são bons. É BMBL a mesma coisa. Então, e cada um de nós tem uma porção santo e tem uma porção demônio. Não tem ninguém santo e não tem ninguém só demônio. Então, assim, se a gente começar a rotular pessoas, se a gente começar a taxar pessoas, já tá errado. Tá certo. Então, Concordo. assim, ó, eu sei muito bem quem é MBL, eu sei muito bem quem é Marcelo Reis, e sei muito bem quem é todo mundo. Só que assim, Marcelo Reis tem competências que são úteis. MBL tem competências que são úteis. E a gente também tem. A questão é, como é que nós vamos tirar proveito de tudo isso na prática? Isso. Não adianta a gente ficar aqui elocubrando e falando de MBL, de não vai sair do lugar. Exato. Então assim, ó, Concordo. o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Porque é o seguinte, tem uma guerra civil para estourar em Curitiba daqui a algumas horas. Daqui a algumas horas. E a gente está aqui discutindo que o MBL é isso, o Revoltados é aquilo. Isso é alargado. Tipo, foda-se. Isso pode ser alargado, nossa. E o que a gente vai fazer por ele? O que eu falei aqui, ó? Eu digo assim, a intervenção, ela pode acontecer, eu não neguei. A pressão tem que continuar. É a ação prática. O que é que eu vou fazer? Gente, vamos falar onde o problema é o são os egos. Eu me coloco a questão, isso. Quem quiser perguntar. Pessoas de bem que estão dentro desses movimentos. Ó, então, resumindo, eu me propus. Tá. Falando agora. Fala. Marconi, né? Agora, Eu sou gaúcho também. Tá ótimo. Eu comecei com as manifestações com nós éramos 400 pessoas saindo da guete, trouxas, idiotas, tá? 2 dias depois que a Dilma venceu a eleição. Eu e mais um grupo de trouxas, eu, Percival Puxino e outros, tá? Nós era aqueles idiotas. A doutora Mariângela estava junto conosco, tá? Então assim, ó, eu tô aqui, cara, pelo Brasil. Eu quero a democracia, eu não quero panos coloridos com siglas diferentes. E eu não acho que vocês tenham sido trouxas. Nenhum de vocês é trouxa de nada. Tudo que foi feito bem feito. E tinha que ser feito. Vou fazer minha conclusão. Eu acho. O Brasil está chegando num ponto que o discurso é insuficiente. não tem jeito. A primeira piada que eu fiz quando eu desci aqui no quadro do Congresso foi assim, ó, esqueci de trazer vaselina. Sabe pra quê? Massagear os egos, pra evitar a tribo. Era piada que contava pra todo mundo. Não foi? Não foi a primeira palavra que eu disse. Trouxe pouca vaselina. Tem muito ego, quando tem muito ego da tribo. Por que eu fiquei fora de toda essa questão do ego, da disputa, de brigas? Sai fora. Teoricamente, posso ser chamado de MBL, vai ser a banda louca. A banda louca. Ah, tem da Banda Louca? Legal, gosto do trabalho. Bacana. Bacana, e é um trabalho que está sendo reconhecido. Pra ter uma ideia, Bacana. sabe a briga que nós chegamos. Nós descemos o ônibus, ela veio do lado, e MBL puxando do outro. Aí nós vimos, não, nós vamos ficar aqui no meio. Aqui é Suíça, deu. Dane-se. E foi tocado no assunto nessas reuniões aí lá. Foi tocado no assunto da Banda Louca, foi comentado no MBL e no Conclave. É um movimento positivo. O MBL do Rio Grande do Sul já está contra esse MBL que apresentou aqui. Por quê? O nosso MBL lá no Rio Grande do Sul é Movimento Brasil Livre. Não é Movimento Brasil Liberalíssimo. Porque aqui era uma bicharada, era um monte de traveco, ia contra o nosso princípio. Tá, pessoal? Cara, tem que falar. Agora entramos num contexto que é legal. É isso aí, é o que ela falou, né? É o que tu tá falando. Continuamos no discurso e precisamos fazer ação. O que é que vamos fazer? Então a gente vai sair, gente. Discurso já não
Eu não acredito em força. Nós somos fracos perto desse pessoal que está aí. Nós podemos reunir pessoas, nós fizemos isso até agora. Nós reunimos massa, fomos com não sei quantos milhões para a rua, fizemos tudo isso e não conseguimos resolver nada ainda. Nós estamos acampados. Todos esses movimentos foram extremamente necessários no tempo que foram feitos. O que vocês fizeram, extremamente necessário e, olha, bacana. Não se tira o mérito, não foi por burrice, não foi por nada. Não foi. Foi que segurou o tranco. Vocês querem vocês querem saber o que eu penso agora de tudo isso? Eu trouxe a informação para vocês. O que vamos fazer? Tá. Eu trouxe a informação. Não, mas tem que democratizar mais a palavra. Deixa o Marcelo falar, porque eu atravessei ele. Fala, Marcelo. Fala. Eu vou requerer. Tá, vai. Fala. Do conclave, né? Entra com uma petição. Tá, vai lá, fala. Toca a ficha. Porque eu vou fazer uma análise. Da tua fala, porque eu sou, assim, me desculpa, porque eu não sou simpático quando eu falo. Depender disso, eu tô fudido. Mas eu também, senhor. Olha, pessoal, você falou, tu vem na caderna, né? Sim. Então, desde que tu sentou, eu tô observando tua fala. Sim. Tu veio com o discurso da caserna para chamar legalidade e legitimidade, que é um discurso do general. Isso. Que para mim, diante do Brasil que está hoje, as Forças Armadas já se enquadram num caso de omissão gravíssima, porque se você for analisar dados, eu tenho certeza que o general tem acesso a dados, ele vai ver o índice de mortandade infantil, o índice de mortandade de policiais, o índice de criminalidade, as facções se organizando cada vez mais, tomando conta do legislativo e judiciário, e por fim elegeram uma presidente e um presidente da república, e tomaram o executivo e aparelharam tudo. Se a condição sine qua non para intervenção militar era aparelhamento do Estado, para que as Forças Armadas começassem a andar, eu entendi até agora, estou procurando entender, que um país continental, tu não traça estratégia do dia para a noite. 2, tu tinha um cenário geopolítico sul-americano que não te proporcionaria uma ação imediata. Então, primeiro passo, preciso criar alianças militares, para que eu possa, no momento da minha ação, eu ter as minhas alianças garantidas. Estamos falando a mesma coisa. Eu acredito que as Forças Armadas fizeram isso, porque a gente está acompanhando aqui. Isso. Então o tabuleiro está sendo posto. Isso. Eu entendo a fala desse Vilas Boas aí, o cara é político, isso é fato, ele é político. E no momento a gente precisa de um cara que seja político, né? Mas ele sabe muito bem que ele já está passando do ponto. Existe uma coisa em operações que a gente chama de perder a oportunidade tática. O time tático. Nós estamos em cima da linha do time tático. Concordo. Na hora que esse time for ultrapassado, aí eu vou te dizer uma coisa. Não adianta vir pedir desculpa em rede nacional, porque eles todos se tornarão traidores da pátria. Todos os generais. O que eu espero hoje são que os coronéis e alguns generais, a exemplo do Mourão, realmente se levantem o mais rápido possível. Por quê? Porque não existe mais estabilidade institucional, como tu falou aí. Não, quando houver a ruptura do não sei o quê, aí eu fiquei pensando, eu acho que esse rapaz está com um discurso de 3 anos atrás. Não, é do... Não, escuta só, vamos lá, deixa eu raciocinar. Então vamos lá, aí quando tu começou a falar, não, aí quando chegar o momento da ruptura do não sei o quê, e aí quando for o momento, eu digo, pô, esse cara tá com um discurso de uns 4 anos atrás. Parece que tu veio da linha do tempo. O general falou isso esse ano aqui, 3 anos. Então, aí tu faz esse discurso. Porra, veja bem, o país está aparelhado, nós estamos cheios de guerrilheiro, ela abriu as fronteiras agora, nós temos um estado de Curitiba em estado de iminente guerra civil. Nós estamos aqui vivendo uma guerra civil no ombro. Tu sabe, eu não vou ficar discussando aqui que eu talvez tenha sido o primeiro preso político desse processo nacional e estou sendo perseguido. Eu vou enfrentar uma luta aqui mais adiante. Isso mesmo. Aguenta aí, porque essa porra que vai carregar sou eu. Entendeu? Mas veja bem, para dizer que houve um conclave de MBL e Revoltados Online, que eles têm uma inteligência tática política que vai usar a gente como contraponto,
Aí tu me desculpa porque tu tá zombando da Não. inteligência de quem tá no campo de batalha. Não Esses tô, caras não. não passam de ratos que não têm organização nenhuma, Não, tá. eles são oportunistas, patrocinados por partidos políticos de esquerda banco. e que são traidores do Brasil. Outros. O que você É está banco. agora aqui diante são de nacionalistas, republicanos e democratas. Também e nós não sou. vamos recuar. Outra coisa que você falou que me chamou a atenção. Ah, o ano legislativo está no fim. O que nós vamos fazer aqui em Brasília? O quê? O que nós vamos fazer? Não, aqui? não é isso, Aguenta não, aí, não é isso. Aguenta aí, Você aguenta falou aí pra que eu te ouvi descansar. 2 horas. Nós Não. vamos fazer muito, porque nós não dependemos do calendário político de ninguém. Mas eu não tô Pra contra fazer nenhuma aguenta aí, reação. guerreiro. Eu te ouvi, aguenta aí, Tá. entendeu? O que nós vamos fazer? O movimento é de ocupação e resistência. Eles podem entrar no recesso parlamentar, mas aquela merda pode ser invadida a qualquer hora. Pode. Nós Aliás, não é tanto dependemos melhor dele, não. que eles estejam em recesso. Porque o Brasil, o que nós precisamos e o que o discurso que você tem que levar para todo o Brasil é o seguinte: porra, levantem das cadeiras e vão para Brasília, bando de caralho. Porque lá tá todo mundo se fudendo e nós temos que tomar a capital do Brasil. Esse recado você tem que levar para Esse é que é o aqueles recado bunda que tem que ser mole. levado. Tem que levar pros E não bunda recado mole lá, esse que recado. esse Esse recado. que tá no campo de batalha. Porque lá as MBL revoltados são tudo bunda mole. Completamente contrário São à tudo bunda realidade mole. do Brasil. Eu não vou falar mais. Essa é a porque realidade. E por trás de Tá. cada um de nós. Eu posso falar um Por causa contraponto? de... Só um minuto. Tá. Por causa de... Não, deixa eu responder a ele. Como é que é? Pessoal, só uma partezinha. Vamos fazer assim, ó, um fala e eu posso responder, por exemplo, o que ele falou, daí o outro fala e o outro responde? Aí vai centralizar muito em você. Não, tá. Não, mas é que ele acusou a mim, então assim, ó. Ele falou contra o que eu falei. Eu posso responder pra ti? Eu posso responder? Mas eu posso responder? O teu discurso me vem. Não. Meu irmão, Eu quero só tenho responder, tempo, posso? Eu tenho tempo de estrada. Eu sou posso puta responder. Velha, você bem claro aqui. Sou uma puta velha na tua frente. Hum. Tanto operacionalmente como civilmente. Eu posso te responder? Veio com um discurso, tu quis iniciar um discurso de desmotivação, Não. de político. Eu fui lá, eu frequento, eu tenho acesso, papati patatá, vamos ver o momento político, as Forças Armadas, confiem nelas, como se fosse tudo bem, ninguém tivesse se fudendo no Brasil. Tá Eu tudo posso beleza. responder? Então, bicho, o que é que eu vou esperar de ti? Tá, mas eu mais? posso Vai responder? ter o que pra mim mais? Não, deixa eu posso responder? Peraí, só um pouquinho. Aqui na volta de Brasília, 2 fazendas foram ocupadas, tem 4... Eu sei de tudo isso que vocês estão falando, eu sei. Então, Tá. que diabo é que tu tá Então me falando? responde. Amigos, olha aqui, eu tô. Então me que eu, responda uma coisa. ó, eu vim trazer informação do que os outros estão fazendo lá. É? Eu não tô contra. Marconi, você pode escutar só um pouquinho? Mas, o pessoal me acusa, não posso Não, ninguém responder. tá te acusando, a gente está dizendo que a gente ouviu, que a gente entendeu. Não, mas o Marcelo me contradiz. O Marcelo me afrontou numa coisa, não é assim. Tá. Aqui, fora da atentado aqui no Chimarrão, nós estamos fazendo um trabalho de inteligência, Sim, não digo que não. entendeu? Sim. Eu e outras pessoas são aqueles idiotas que gostam de sair de carro e sempre tem alguém nos seguindo. Sim. Sempre. Sempre. Eu vim de Uberlândia sendo seguido até a entrada de Brasília. Eu sou o cara mais fotografado nessa porcaria aqui, porque eu era conciliador. O que tu acha que aconteceu comigo para me chegar até aqui? Tu não sabe, você não sabe. Todo mundo queria que eu tocasse fogo lá embaixo. Aliás, é lá embaixo. Ali pra cima. Todo mundo queria que eu deixasse o MBL e o Revoltados brigar. E eu, fazia churrasquinho aqui, fazia churrasquinho ali, levava o carinho pra um, levava o carinho pra outro. Quem não conhece sabe. Entendeu? Eu tentava pacificar. Então, os carinhas ali, no Senado, me fotografavam constantemente. Eu vim de Porto Alegre em 26 horas de carro, sem parar. Por quê? Eu podia ser seguido. Quando eu cheguei na entrada de Curitiba, 2 pessoas me avisaram: Gaúcho, vai pela estrada do Café, tá pegando fogo. A rede estava fechada, por mais de 150 MST. Tá? Eu vim pela Daqui a pouco eles sabiam até por onde tu vinha, né? É? Vai que eles não sabem até por onde tu vinha, o teu roteiro já. Estão sabendo. É? Mas os caras calculam, eles estão em cima. Eu para chegar aqui, pessoal, não foi fácil. Não pensa que os caras, ó, eu para comprar uma passagem aérea eu não conseguia. Só pra ter uma ideia, Quando foi para Brasília eu não conseguia, para São Paulo eu consegui. Para vir para cá eu não conseguia. Antônio, eu fui ligar o celular que eu estou usando aqui, que já está viciado, aqui na entrada de Uberlândia. Até de Porto Alegre, eu estava usando outro celular que ninguém conhecia. Eu vim passando por uma porrada de cidade que eu nem sabia onde que era.
vim pro Jaú, por tudo que é lugar. Eu vinha quebrando, só no Sim, GPS. Passei a madrugada toda rodando sozinho. Aí, tu não tem ideia do que está acontecendo no Paraná. Céu Azul já está pegando fogo. Quedas do Iguaçu. Mas eu A ideia sei, deles sei. é invadir a reserva de Foz do Iguaçu. Destruir aquela mata toda. Cara, os caras estão mais armados do que tu imagina ali. Tem mais de 30 cavaleiros. Por mim, tomara que haja uma convulsão social, que aí o nosso exército entra de uma E vez. assim, ó, eu vou discordar com outro ponto contigo. Eu passei por 64, tá? Na frente da minha casa tinha um tanque de guerra. Eu morava numa cidade litorânea. Eu não peguei isso aí. Tá. Eu morava numa cidade litorânea que as nossas janelas eram pintadas de preto. E à noite ela não podia acender a luz. Aparecia luminosidade. Sim. Era estado de guerra. Sim, sim. Sim, sim, sim. Entendeu? 10 horas da noite não tinha nem cachorro na rua. Aham. Tá? Nós ficamos 10 anos em estado de sítio no Rio Grande. Tá? 64 e 74. Então, o que está acontecendo não é nem a metade do que aconteceu em 64. Isso eu falei aqui, exatamente. Entendeu? Hoje, o que o Exército fez não foi, por não haver intervenção militar, não houve uma queda na economia. Ao contrário. Não, isso naquela época foi, exato. Deu credibilidade. O Brasil estava... Eu concordo com isso, naquela época foi. Hoje os caras estão com essa coalizão toda na América Latina. Já enfraqueceu, já tá, né? Eu trabalho no Serasa. Não, sim, sim. Hoje, 65% da população brasileira está inadimplente. 58% das empresas estão quebradas. Ah, a crise é gigantesca. Então, se houver uma intervenção militar, o mercado esquenta em 2 meses. O único perigo era essa coalizão armada dos países ao redor. A Argentina caiu agora, favoreceu a intervenção militar. Agora já o cenário militar bélico mudou. Tomara que entre, tomara que entre. Eu conversei com um cara, dei espaço para ele, depois de 2 dias fui saber que o cara não era daqui, era um americano do FBI. É? Né? Teve argumentando A contigo. gente tem suporte dos Estados Unidos, Ah, a gente tem sim. suporte da Inglaterra. Pessoal, eu quero que vocês entendam, ó. Fala. Então, qual é a sua ideia de estratégia? Ó, Qual é o objetivo? tá. O meu objetivo de vir até aqui, eu vim coletando informações durante esse percurso, trazê-las para vocês. Tá? O que estão fazendo, o que os movimentos estão tramando. Esse é o meu principal objetivo, tá? De trazer isso para vocês. Aí o pessoal diz, não, porque... Aí o Marcelo falou, concordo com tudo aquilo que o Marcelo falou. Ratifico o que ele falou, tá? Mas, mais uma vez eu falo que não somos nós que decidimos, é isso que eu quero... Eu concluí isso. A gente faz pressão, mas não decide. Se nós fôssemos... Nós que decidíssemos a situação, nós já mandávamos o exército entrar e tinha resolvido o assunto. Eu faria isso. Mas não conseguimos decidir e nós vimos que até agora a gente não conseguiu o objetivo que nós modificamos muita coisa melhorou e ajudou, e está ajudando no processo. Estamos num processo até de intervenção militar, estamos no processo. Os nossos generais estão esperando o tempo, o time para intervir. Agora, eu... O povo vai pra rua, entre no palco com o MST, quando der o sangue, Ó, eu sinceramente, eu vi assim, ó, sinceramente, eu vi que nós conseguimos mobilizar uma parcela do povo durante um período, aumentou, e eu não tenho esperança de conseguir mobilizar mais ninguém. Eu não tenho esperança. Pode ser que tenham e que consigam. Eu não sou Deus, não sei o que vai acontecer. Eu não tenho esperança. Eu acho que o pessoal só vai se mobilizar na dor agora. Eu acho que só vai se mobilizar na dor. a gente não vai desmobilizar. Não, mas eu não estou dizendo isso. Fala. 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 Está começando, essa briga que está começando lá. Pessoas, como no dia de março, esquece. Isso, concordo. A gente tem que focar. Eu queria comentar uma sim, coisa, trazer gente em Brasília e apoiar o pessoal de Curitiba, porque Brasília e Curitiba são um foco agora. Não é tirando os outros estados como pessoas prezando, não, só que o foco está em Brasília e está em Curitiba. Nós temos que colocar aqui, mas dia 15 tem recesso. Beleza, a gente não tem que sair daqui, a gente tem que trazer o pessoal que está de férias, os jovens que estão de férias, faculdade pra cá. Toda a estratégia disso que tu tá falando é válida. Eu não estou por dentro de todos os grupos, não sei de todas as estratégias. Tudo que for pressão é válido, tá? Ainda pensando nessa linha de raciocínio, dia 15,
contingente policial menor, porque recesso não vai ter político. Dia 16 dá tranquilamente pra Tá, gente que bom. entrar no Congresso, invadir e ficar lá. Tá, que bom. Pode ser uma estratégia de pressão. Estratégia de pressão. Tá. Posso estar errada, mas Eles saíram e nós ocupamos. Exato. Pode ser uma estratégia. Ocupa. Pode ser.